5 anos, em que o diálogo entre as questões científicas, pedagógicas, estava já intrincado, não é? Das ciências gerais e com as questões mais aplicadas ao ensino, para uma formação fragmentada em 2 ciclos de ensino. Vocês fizeram licenciaturas, alguns de vocês noutros locais, e agora estão aqui a fazer o 2º ciclo. Portanto, isto é um aspecto que tem trazido muitas dificuldades às próprias instituições de formação pela grande heterogeneidade. Obviamente vocês aqui são menos, mas imaginem o que é 159 alunos vindos de todo o lado, com backgrounds muito distintos, que é preciso, e temos um ano para os preparar para ir para as escolas. Portanto, é muito difícil isto, e é muito difícil nós colocarmos a ênfase naquilo que nós consideramos que deveria ser o primeiro ano de mestrado em ensino. Muitas vezes temos que voltar atrás para coisas muito básicas, não é? Portanto, houve uma computação das competências pedagógicas, didáticas e de iniciação à prática de ensino. E avizinham-se novas alterações, não é? Novas alterações que se avizinham, nós estamos a prever, há um pouco a falar com o professor António Vicente, que no final de maio devem ser as alterações, e o que se prevê é que realmente, principalmente para as áreas em que há falta de professores, esses estagiários possam assegurar algumas turmas e serem pagos por isso. Para os estagiários em geral está prevista uma bolsa. São de valor, em formato, mas vêm alterações, e não vêm só alterações ao nível da questão do estágio. Também vão introduzir alterações ao nível dos processos de orientação. Espero que finalmente reconheçam a carreira de orientador como algo específico, precisa de formação específica e de um desenvolvimento profissional específico, e que tenha tempo para exercer essa função, e também da própria configuração do mestrado em ensino dos 2º ciclos também virá alguma alteração, mas que é para ser faseado. Neste ano, pensa-se que o que irá entrar em vigor é exatamente esta questão aqui das bolsas e da remuneração, se tiverem a lecionar turmas que não aquela que é referida ao vosso estágio. No contexto formativo, houve uma mudança nítida de uma centração no conhecimento para uma centração na questão das competências, não é? E isto aqui traz um grande perigo, que é aquilo que eu vos falei. É um perigo desta perspectiva funcionalista. As competências serem definidas em função da atividade prática do profissional. Nós vemos, por exemplo, aqui um modelo de competência profissional do Boiartzi aplicado à área da gestão, e reparem que os quais a gestão e ação por objetivos, liderança, gestão de recursos humanos, dirigir subordinados, ou seja, é um conjunto de competências que têm sempre a base naquilo que é o exercício profissional, a função, o exercício da função. E na área da docência, ser professor é muito mais que ter um conjunto de conhecimento, um conjunto de habilidades para depois, digamos, transmitir aos alunos. É muito mais que isso. E sobre esse ponto de vista, esta perspectiva funcionalista que Bolonha nos trouxe um pouco, porque é um ano que temos que preparar-vos, temos que vos dar todas as habilidades requisitas e isso para vocês poderem depois enfrentar o vosso ano de estágio. Há este perigo que temos, obviamente, todas as instituições, de uma forma transversal, têm tentado evitar e fazer uma formação mais integrada possível de vocês, não é? No contexto profissional, vocês sabem, estão lá dentro agora das escolas, tem havido toda uma alteração daquilo que é a profissão docente. Tanto sobre o ponto de vista do bem-estar de quem exerce a profissão, tanto sobre o ponto de vista dos requisitos e daquilo que ele é chamado a fazer em termos da multiplicidade de tarefas e de funções que ele tem que exercer dentro do espaço escola, não é? Portanto, há uma crescente diversificação de papéis e responsabilidades do professor na escola, a par de um aumento de grande carga burocrática. Vocês hoje em dia têm uma grande, já puderam detectar com toda a certeza, não só pelos vossos professores orientadores, mas vocês mesmos, aquilo tudo que têm que fazer em termos de... E é uma turma, penso que é uma turma que vocês têm, não é mais do que uma, são 2 turmas. Pronto. Carga burocrática, maior responsabilização e também o controle público da profissão. Ou seja, uma das coisas que realmente era o centro e o cerne da profissão docente é que ela não podia ser vista como uma profissão igual às outras. Tem características muito próprias. A partir do momento em que a questão da emancipação, ou seja, a capacidade do professor tomar decisões autonomamente, sem ter que prestar sempre contas, é um dos elementos fundamentais do exercício da profissão. É a capacidade de emancipação.
é a tomada de decisão autónoma. E muitas vezes as pessoas agora têm invadido o espaço da decisão autónoma, porque parece que tudo tem que ser também decidido para a escola como um todo. Vocês vejam, provavelmente passaram por isso, quando têm que ser definidos critérios de avaliação transversais a todas as áreas disciplinares. E perde-se a especificidade. Nós temos um contributo a dar, outras áreas têm outro contributo e perde-se a especificidade. Portanto, estamos a perder muito esta questão da capacidade de emancipação, da tomada de decisão autónoma em função daquilo que é o nosso objeto de intervenção e em função daquilo que nós queremos que os alunos adquiram e aprendam no nosso contexto. Portanto, estamos a passar por uma fase com muitas convulsões, nomeadamente, como veem agora, pela questão da desvalorização do próprio estatuto da carreira docente, da função docente. Portanto, vocês estão-se a perceber que este ano tem sido muito mudou sobre esse ponto de vista. Portanto, é exatamente com a desvalorização, precariedade, salários baixos, outros aspectos, que realmente estão a levar cada vez menos estudantes a optarem por mestrados em ensino. Reparem, por exemplo, na Universidade do Porto, a Faculdade de Letras tem meia dúzia de estudantes com mestrado em ensino. E algumas áreas, como Filosofia, tem um estudante dentro da Faculdade de Letras. Na Faculdade de Ciências tinham 2. Portanto, há uma falta imensa que não é minimamente atrativa. Portanto, a profissão deixou de ser atrativa por todos estes aspectos. Fundamentalmente, eu penso que é mesmo a desvalorização da função docente e do papel do docente que está, e a precariedade, não é? Porque costuma-se dizer que é um professor de mochila às costas, salários baixos, tudo isso, portanto, não é minimamente atrativo. Neste contexto, já no contexto de intervenção profissional, obviamente, estão-se a tentar alterar, inovar, transformar as práticas, não é? Mas o certo é que esta transformação das práticas exige um trabalho com e não para, não é? Um trabalho com quem está nesses contextos. E sobre esse ponto de vista, nós não podemos esperar, não é? Que realmente esta nova identidade docente da inclusão, porque é uma nova identidade docente, o contexto de escola está diferente, as exigências são diferentes, aquilo que se tem que fazer e como se faz também é distinto. Não se pode esperar que, independentemente, não é, de ser inovativo, de críticos pensadores, e exatamente esperar que os outros possam dizer este é o caminho errado, não é? Porque o professor está a dizer I expect you all be independent. Espero que vocês todos sejam independentes, inovativos, pensadores críticos, não é? E espera que eles depois digam exatamente aquilo que ele está a dizer. Portanto, também depois na própria intervenção, todos dizem que o processo é centrado no aluno, mas continuamos a assistir a estas práticas centradas no professor. No discurso, sim, nas práticas, e nós temos várias experiências de estudos que temos feito, até com os estagiários, eles no discurso, nos seus relatórios, falam muito de modelos de ensino centrados no aluno, estratégias centradas no aluno, mas depois quando vamos à prática, vemos que realmente isso não está a acontecer. Também não é fácil. Ninguém disse que é fácil, não é? Ninguém diz que é fácil, mas é preciso realmente alterarmos este discurso. Se nós olharmos para estes 3 contextos, legislativo, formativo, profissional, poderíamos falar agora aqui um bocadinho quais são, digamos, para além daquilo que nós já falámos, que transformações é que vocês identificam nos 3 contextos ou num dos contextos? Falar só um bocadinho para depois aqui partilharmos. Se calhar vocês os dois podem se juntar, não é? Então, podem juntar 3, 2... sim, se calhar 3, 2, 2. Desloca-se? Sim. Falar aqui um bocadinho. Que transformações é que vocês identificam nestes contextos, até porque são estudantes que estão na prática, não é? Do ponto de vista formativo também, do ponto de vista legislativo, talvez não estejam com tantas ferramentas para identificar, mas do ponto de vista profissional têm mais do que ferramentas para identificar as transformações que vocês consideram que estão a ocorrer nesta última fase, nestes últimos anos, e aquilo que se puderam perceber nos vossos contextos escolares. Relaciona sempre isto com a transformação da profissão docente e as exigências, ou seja, aquilo que é exigido ao professor para que ele seja um professor competente, não é?
Se não houver proximidade com eles, conseguimos também. Sim, trabalhar de forma mais qualidade. Depois, algumas universidades. Mas há sempre. Então, já fizeram uma pequena reflexão para podermos partilhar aqui? Bem, vamos então aqui só partilhar um bocadinho relativamente a estas transformações. Podemos começar aqui pelo grupo. Estão três, portanto, tem mais voz. Vamos começar por vocês. Exatamente. Pelo menos foram três cabeças a tentar para aí. Vamos lá. Sim, não importa a voz, então vão dizendo. Não, nas transformações da profissão nos contextos legislativo e interventivo, nós referimos algumas transformações que achamos que estão a acontecer que já deviam ter acontecido. Por exemplo, todos os anos há alterações no concurso dos professores e isso também causa ali um bocadinho de instabilidade, como vimos agora na escola, esteve bastante presente a questão da vinculação dinâmica. Os professores andaram todos assim um bocadinho. Ainda não foi suficientemente esclarecido o que é essa vinculação dinâmica e os riscos que Exato, e muitos deles queixavam-se também de não terem toda a informação de punição que ocorresse caso depois não aceitassem e tudo isso. Pronto, acho que também influencia um bocadinho a profissão e até a intervenção dos professores, porque se estão focados como vai ser o concurso e como onde é que vão ficar para o ano e tudo mais, desleixam um bocadinho a parte depois de lidar com os alunos, não é? Porque os fatores pessoais e que estão ligados à docência influenciam depois a sua profissão. Não é a vida pessoal fica fora da escola, porque isso é um bocadinho difícil. Depois, hoje em dia também lidamos um bocadinho com a questão da globalização e dos alunos muitas vezes não terem interesse pelos conteúdos que são ensinados na escola. As pessoas têm quase que lidar com esse desinteresse e tentar fazê-los perceber que aquilo que é lecionado muitas vezes é útil para eles é que ainda não percebem. E outras vezes simplesmente são conteúdos que já estão um bocadinho desatualizados relativamente àquilo que vivemos hoje em dia. Aqui também referir que, como nós vimos já numa entrevista numa outra cadeira que estamos a ter este ano, foi referido, e agora vou citar, que a escola e os professores continuam a trabalhar em analógico, mas os alunos já estão a trabalhar em digital, e então não há esse acompanhamento necessário. Mais coisas. Pronto, os professores, então, aí, devido a este processar analógico, os professores deviam ter motivação e deveriam querer atualizar-se e manter a formação contínua, de forma a conseguir acompanhar todas as alterações que já falámos anteriormente. Mais alguma coisa? Bastante completudo, sim senhor. Vocês, o que é que têm aqui a acrescentar? Nós, a nível da formação, também falamos na parte digital. Muitos professores, quando a pandemia chegou, muitos cá nem sabiam mexer no computador e tiveram de se adaptar. E foi um processo muito difícil, principalmente para os mais velhos, e continua a ser, porque cada vez mais é tudo mais feito no computador, já não há tantos papéis. E, na nossa opinião, os professores mais velhos continuam com essa dificuldade de se digitalizar. Mesmo às vezes nas aulas é os alunos que ensinam, os professores. Também tenho alguns alunos que me ensinam. Não tenho qualquer problema. Essa parte também acaba por ser importante, pronto, porque também acaba por aproximar. É verdade, vocês têm toda a razão, é um dos grandes desafios. A relação entre professor e aluno. Claro. Acaba também por aproximar mais as pessoas, mas lá está, como a minha colega estava a dizer, nós lá, por exemplo, na escola,
às vezes esses professores mais velhos vêm ter connosco e perguntar, não sei, às vezes estamos no computador ali na sala dos professores e eles estão com alguma dúvida e assim a ver se nós conseguimos ajudar, porque às vezes há plataformas que eles ainda não estão, prontos, ainda não conhecem muito bem e têm um pouco de dificuldade. Depois também na parte do contexto legislativo, também a parte das mudanças curriculares acho que também é importante, acaba por ser importante. Agora, obrigada pelo vosso contributo também, aqui. A nível legislativo, até para nos fazer aqui um paralelo, até mesmo da parte do sistema educativo português, até mesmo para o sistema educativo brasileiro, até mesmo ver esses contextos que nós estávamos aqui a debater, e acho que até há umas certas diferenças que até podemos tirar o melhor que há no Brasil ou noutros contextos e aqui, por exemplo, aplicar cá em Portugal ou vice-versa. E como o sistema educativo é sempre em mudança, esses intercâmbios também acabam por ser positivos. Em termos legislativos, houve uma mudança significativa com o processo de Bolonha. Mudou radicalmente o nosso sistema educativo português e, se quer queiramos, quer não, houve mudanças significativas. Neste momento é o país da Europa que tem mais licenciados. Mas não corresponde depois, no fundo, à valorização dos licenciados no mercado de trabalho, não é? Com outras formações. E com isso as perspectivas também de mudança para o estrangeiro, com outros tipos de sistemas educativos e países onde valorizem, neste caso, o trabalho português e, neste caso, a formação que é feita cá. Em termos formativos, o Plano Nacional de Educação Física acho que também devia e tem que ser reformulado também, porque já desde 2001 penso eu que não é reformulado, não há ajustes, as pessoas mudam, também a tecnologia, não só também as mentalidades e também isto em termos de aprendizagens, e isso também não é acompanhado ao longo do tempo. Em termos profissionais, tem que haver também algumas mudanças a nível de concursos. Não só ver justos consoante os objetivos das pessoas, não fazer tal e qual como a professora disse, o professor do mochila às costas, sempre com a casa às costas, tentar realizar um bom trabalho, mas também ao mesmo tempo tentar facilitar naquilo que são os objetivos dos professores e naquilo que pode ser também injustiças no global a nível de concursos. É claro que isto também pode ser uma mudança a ter que ser feita a longo prazo, a médio e longo prazo. Agora, fazendo aqui um paralelo com a parte do sistema educativo do Brasil, também aqui a Pietra também pode fazer algumas analogias. No contexto legislativo, a gente vai ter um plano que... Saiu agora, recentemente, um novo plano para a educação física. Não saiu? Penso que foi o ano passado. É que está bem complicado, assim. Pois, mas eu sei que a operacionalização é que está a ser complicada. Tem Principalmente vários colegas que falam, mas que está muito confuso. Principalmente no ensino médio, né? Porque, que é o ensino secundário aqui, lá o adolescente tem como optar se ele quer ou não fazer educação física, né? Então já fica meio instável nisso. Mas na questão legislativa vai ter uma lei que foi feita há 10 anos atrás, e ano que vem, então, né, em 2014 para 2024, que vai gerar uma mudança nova no sistema por conta de novas metas que vão ser criadas, principalmente na questão do analfabetismo, que era muito presente. Então, acredito que isso é um ponto bem forte lá. Um texto formativo, eu mesmo falei para ele que as próprias secretarias de educação de cada cidade, no início de cada ano letivo, realizam formações com psicopedagogos, com psicólogos, sobre alguma temática que está em alta. E nesses últimos anos foi abordada muita questão da inclusão, né? Foi debatido bastante alguns temas específicos sobre autismo, TDAH, que é outra nomenclatura. E o contexto profissional também acaba englobando isso, e a questão da tecnologia lá já está bem presente tanto no nosso currículo quanto nas próprias escolas, né?
É o que eu comecei a lembrar agora. Vocês identificaram bem várias transformações e eu diria até vários desafios, não é? Vários desafios que a própria profissão docente enfrenta. Sobre o ponto de vista, obviamente, a questão de todos os fatores externos têm a ver com as questões da legislação, com as questões das mudanças curriculares, toda a reconfiguração da formação influencia o exercício da profissão, não é? Por isso mesmo é que eu comecei por falar que é importante nós falarmos da formação para depois tentarmos perceber o que é que deve ser exigível, o que é que caracteriza um desempenho competente depois na profissão. Falaram aqui de aspectos muito importantes, de desafios profissionais, não é? A questão da globalização é uma realidade. Nós hoje nas escolas encontramos estudantes oriundos de vários locais. Por exemplo, nós temos uma escola no centro, da Aurélia de Sousa, no centro do Porto, que nós temos 11 nacionalidades dentro de uma turma. Uma turma de 25 alunos. Há 11 nacionalidades distintas. Portanto, está muito presente esta questão da globalização e depois está muito presente também a diversidade a partir do momento em que as escolas se intitulam de escolas inclusivas, em que todos têm que ter acesso. O que é esta questão da inclusão? Nós temos que permitir acesso a todos os alunos têm que participar, têm que ter as competências necessárias ou específicas para participar nas atividades que propomos e eles têm que todos ganhar, que é a questão do achismo, todos têm que beneficiar das práticas. Na nossa área isto é muito importante. Muito importante. Aquilo que nós propomos aos alunos, temos que permitir que eles todos acedam, que todos tenham uma participação ativa, por isso é que nós adaptamos as tarefas, introduzimos variáveis, damos papéis diferentes aos alunos, para que todos possam participar e todos possam aprender alguma coisa. Não quer dizer que todos aprendam na mesma medida e a mesma coisa, mas têm sempre coisas a aprender. Portanto, isto é fundamental, é um grande desafio da diversidade. E depois também nos debatemos com esta questão da motivação, que tem muito a ver também com este gap intergeracional, que já existe, não é? Portanto, os alunos acedem muito facilmente ao conhecimento neste momento, desde as idades mais baixas. E muitas vezes as metodologias que são utilizadas em contexto de sala de aula, as temáticas que são tratadas, não nos diz absolutamente nada. Portanto, há aqui um processo de desmotivação muito, em parte não é só, obviamente. Vamos pegar por este gap intergeracional que já existe e também a decalagem com as próprias estruturas curriculares. O currículo, nomeadamente a da educação física, muito bem, tem de ser visto, ponto. As aprendizagens essenciais vieram empobrecer o currículo. Vieram tornar o ensino muito mais mecânico. As pessoas preparam os alunos para aquilo. Não é isso que nós queremos. Nós queremos trabalhar com os alunos em função das suas necessidades e dos seus potenciais e tendo orientações curriculares que nós, de uma forma flexível, vamos utilizando para levar os alunos a alcançar as competências que nós queremos. Não queremos uma coisa fechada. Outro dia estive a falar num webinar da CNAPEF, que é o Conselho Nacional do Professor de Educação Física, e que estava também alguém do IAF, das provas da aflição, e a imagem que eu dei foi exatamente uma caixa fechada. As aprendizagens essenciais vieram fechar o currículo, vieram não empobrecer, torná-lo muito mais restrito e mais prescritivo. E o que nós tínhamos, apesar de ter que ser revisto, concordo plenamente, ele teve a revisão dos reajustamentos em 2001. Foi a última revisão e agora temos aprendizagens essenciais, tivemos metas que não chegaram a ser utilizadas oficialmente, mas temos que ficar na base e adaptar. Porquê? Porque a sociedade está em transformação. Por isso, um elemento fundamental, e vocês já se repararam nisso, é que o professor tem que ter sempre a capacidade de se adaptar. Tem que ter a capacidade de refletir sobre tudo que está a acontecer e de desenvolver-se profissionalmente rumo às exigências que a profissão vai colocando. Porque a profissão de hoje não é aquela que vocês vão encontrar daqui a 5 anos. Vão ocorrer muitas transformações com toda a certeza. E temos que estar neste processo contínuo de formação, não é? Um desenvolvimento profissional contínuo. E um aspecto que também acaba por agudizar este gap intergeracional é o diálogo intergeracional que existia antes nas escolas e agora não existe. Porquê? Porquê que não existe agora o diálogo? Oh, não existe, não. Está muito diluído o diálogo intergeracional. Exatamente, se entramos numa sala de pessoas e vemos que a média de idades é 40 e tais. Temos excepcionalmente alguém de 30 e tal, ou mais. Os mais novos têm 40. Os mais novos têm 40, pronto, eu falei em média, mas é já os mais novos. Raro encontramos aqueles com 30 e poucos, não é? É natural depois os professores que estão, que recorram a vocês, que no fundo são a geração nova que está a chegar às escolas por um ano e que é natural. O diálogo intergeracional que existia
permitia mais facilmente uma adaptação às novas exigências. Porque havia sempre uns grupos de trabalho interdisciplinar com os mais experientes, mais velhos e os mais novos que iam chegando. E isso deixou de haver e tornou este gap ainda maior. Portanto, é muito importante que a escola seja renovada, não é? Sobre este ponto de vista, para também conseguirmos alterar algumas práticas. Não estou a dizer que as práticas que existem nos mais experientes não são adequadas. Não é isso que estou a dizer. Há muitas... Reparem que o saber experiencial, o saber tácito, que se adquire pela experiência, é fundamental na aquisição de competências. Mas este diálogo intergeracional era muito importante para deixar um legado e, simultaneamente, trazer novas coisas. Isso também foi coertado, não é? Pronto, aqui a questão do Brasil. Temos aqui também a questão da inclusão, que agora, não é? Segundo as normas da Unesco, a escola, o ensino deve ser inclusivo, dar resposta a todos, mas esta inclusão temos que ver não apenas no sentido dos miúdos que têm necessidades educativas especiais, mas no sentido da diversidade. A inclusão é para todos, não é? Todos têm que ser incluídos, os mais gordinhos, os menos gordinhos, os mais altos, os menos altos, os que têm mais competências motoras e menos, os que têm mais competências cognitivas e aqueles que têm mais algumas dificuldades, todos têm que ser incluídos. É a tal diversidade. A diversidade que habita. E isso é uma competência fundamental do professor. Ter a capacidade de recorrer ao conhecimento que foi construído, que eu vou daqui e de outros setores, no sentido de dar resposta à diversidade dos alunos. Lembrem sempre destas três chaves: acesso, participação e beneficiar, não é? Access, participation and achievement. Todos têm que beneficiar, que é as três grandes chaves da inclusão. Ok, então os desafios formativos, que no fundo foi isso que vocês acabaram por aqui elucidar. Melhoria da qualidade e variedade dos programas de formação. Nós não estamos isentos também. Nós temos que melhorar também a qualidade da formação para que vocês possam dar resposta a estes desafios que vão encontrar na profissão, no sentido de desenvolverem competências fundamentais para o mercado de trabalho incerto e em constante transformação. Porque é exatamente isso. Reparem que a formação não pode ser afunilada, tem que ser uma formação de banda larga para que vocês adquiram um conjunto de requisitos que vos permita dar resposta exatamente a esta transformação que vocês vão encontrar na profissão, com toda a certeza. Quer vão para a atividade docente, até quer vão para outras atividades, em constante transformação. Portanto, o pensamento flexível, ágil, as tais metacompetências são fundamentais para vocês transformarem e adaptar-se às exigências do mercado de trabalho. E exatamente isto que vocês também identificaram: massificação e crescente heterogeneidade da população estudantil e o desenvolvimento, a investigação cada vez mais extensa sobre a aprendizagem dos adultos e jovens adultos levaram à problematização por parte das instituições de ensino superior da sua estrutura, finalidades e objetivos. Portanto, estamos também nós num processo de reconfiguração, que é preciso. Se a profissão se transforma, não podemos continuar a formar do mesmo modo, não é? Temos que introduzir também alterações. E temos que necessariamente mudar exatamente aquilo que se pretende nas escolas. Mudar o foco do ensino para a aprendizagem. Está no decreto-lei, não é? Já desde 2006. E, por outro lado, também temos que conseguir conjugar, em termos da nossa instituição de formação, conjugar o ensino com a investigação, que é uma das exigências que nós também temos, que é muito difícil. E vocês próprios também têm que ter essa capacidade. Principalmente terem capacidade de investigar a vossa própria prática, porque é aí que vocês se desenvolvem profissionalmente. E isso é uma competência que também tem que ser trabalhada em termos do processo de formação inicial. Eu trouxe este textinho aqui só para ilustrar, de António Nova. Já é de 2005. Leiam pelo menos a questão aqui dos sublinhados para tentar aqui apanhar as ideias básicas nesta noção que é preciso realmente mudarmos o foco do ensino para a aprendizagem. Ilustra muito com aquilo que realmente nós queremos com este processo de transformação, quer nas instituições de formação inicial, quer no exercício da profissão docente.
passar alguns deadlines aqui. Ele compara o vendedor, não é? Com a questão, só se pode ser bom vendedor se houver alguém que compre, só se pode ser bom professor se houver alguém que aprenda. Isto remete-nos exatamente para a questão também fundamental, que é a convicção de que não há a criança, mas sim as crianças. Muitas vezes nos relatórios de estágio eles dizem assim: a turma era bem comportada, é a turma que é bem comportada, os alunos são bem comportados. Ou mal. E depois temos alguns alunos que têm atitudes distintas das outras. Todos são diferentes. Por isso esta questão da diversidade e da inclusão temos que falar em alunos e não em aluno. Todos os alunos são distintos, certo? Esta questão aqui, não há criança, mas sim as crianças. Outro aspecto aqui, todas as áreas disciplinares, como física, matemática, e podemos pôr aqui a educação física também, são simples pretextos ou instrumentos para a aprendizagem, para a formação dos alunos. Isto também é muito importante. Vocês têm que ter competência de ler o currículo e dizer como é que eu posso tratar este currículo que sirva ao propósito maior de contribuir para a formação dos alunos. E o que é que as aprendizagens essenciais trouxeram? ênfase no conteúdo. E nós queremos uma ênfase na formação. Eu tanto posso dar o conteúdo do basquete como do handball e estar a trabalhar a mesma competência. As mesmas competências. Porque há interação social, porque eu quero que eles colaborem uns com os outros, porque eu quero que aprendam o objetivo do jogo, quero que respeitem as regras. O conteúdo não é relevante. É relevante é aquilo que eu quero com os vários conteúdos. Quando eu vou para a ginástica, o que é que eles trabalham? A capacidade de ajuizamento, a capacidade de construir criativamente uma coreografia, etc. Não é? É as competências que eu quero trabalhar e não o conteúdo em si. O conteúdo serve-me como um instrumento, mas eu posso utilizar outro conteúdo para trabalhar as mesmas competências. E isso é muito importante. É uma competência fundamental que vocês têm que levar. O currículo está ali, mas nós temos que utilizar o currículo exatamente para conseguir que todos os nossos alunos aprendam, independentemente do seu desempenho, e trabalharmos as competências que nós entendemos que são fundamentais para formar os jovens para a vida adulta e para terem um exercício da cidadania no futuro, certo? Esta questão aqui também, toda a educação deve ser esforçada, também é muito importante. Nós não podemos só fazer o que os meninos gostam. Eles têm que desenvolver a capacidade de resiliência, a capacidade de se empenharem, de se superarem. Portanto, exige esforço. E nas nossas aulas, e a educação física, um dos problemas tem é dizer o que é aprendizagem e educação física. Nós temos de ter isso muito bem claro. Porque é isso que depois nós temos que valorizar. Mas eles têm que se esforçar, têm que se superar. Independentemente de estarem neste nível ou neste nível, o que importa é o processo e não tanto o resultado final. É o processo. Porque a aprendizagem resulta do processo. Olha, os testes, por exemplo, da aptidão física. O que é que se avalia? O que é que se avalia na aptidão física na escola? Digam lá. Como é que vocês avaliam a área da aptidão física? Sim, é que avalia. E depois como é que atribuem a classificação? Com base na... E o que é a expressão motora, não é? Quando nos testes, no fundo, é o nível de condição física que os alunos têm, que é a expressão de uma determinada capacidade naquele momento. Isto é aprendizagem. Aprendizagem é o quê? É o que permanece. É aquilo que permanece e que depois tem alguma relevância para a vida do indivíduo. Então o que é que acham que tem que permanecer nesta área? O trabalho contínuo da aptidão ao longo da vida. Portanto, a noção que se perde facilmente se não se trabalhar, a noção da importância que tem para a vida e eles ficarem com ferramentas para poderem mais tarde realizar autonomamente exercício físico. Quando chegam ao final da escolaridade obrigatória, no 12º ano, é uma das grandes finalidades. Portanto, o que é que se faz? Mais uma vez, estamos preocupados com o conteúdo. É o resultado, é o produto. Temos que valorizar o processo. Isso é uma competência fundamental. É nós olharmos para o processo e dizer o que é que eles têm que fazer durante este processo. E irmos pedindo a contabilidade dos próprios alunos, não é? Os processos de autoavaliação, de heteroavaliação. Portanto, fundamental este aspecto. Outro aspecto, o melhor professor não é o que mais ensina, mas sim o que faz aprender. Acho que isso vocês já ouviram isto. É muito, não é? O professor, eu perguntava às vezes, quando começávamos desenvolvimento curricular, então quem é para vocês um bom professor? Então que ensina bem. Não, é aquele que faz aprender. Eu até posso ensinar muito bem sobre os pressupostos pedagógicos,
Se os alunos não conseguirem aprender, portanto, não conseguimos, não é? E outro aspecto é qualquer forma de ensino, não há qualquer forma válida de ensino que não reforma a aprendizagem. Este é o grande aspecto. As mudanças curriculares são sempre no sentido de quê? No sentido só dos conteúdos, da lógica de conteúdos. E abandona-se esta questão da aprendizagem. Sem isso, não chegamos longe. E educativa é aquela aprendizagem que implica o indivíduo na ação, de tal forma que esta última é desejada e amada. Temos aqui a questão da motivação. Nós temos que ter capacidade de envolver os alunos no processo. E para os envolvermos, o que é que nós temos? As atividades têm que ter significado para eles. Têm que atribuir significado. As três grandes dimensões da pedagogia é o quê? A dimensão cognitiva, não é? Eles têm que envolver-se cognitivamente. É a dimensão do envolvimento social, envolver-se uns com os outros, e a dimensão do significado. Têm que atribuir significado. Se eles não atribuírem significado àquilo que estão a fazer, dificilmente os motivamos e dificilmente o que nós fazemos com eles resulta numa aprendizagem. Se vocês, por exemplo, atribuírem papéis diferentes aos vossos alunos, tu és o playmaker, és o responsável por organizar o jogo, e se ele não atribui significado ao que está ali a fazer, passado 2 a 3 segundos, a dizer, estou fraco disto, eu quero jogar. Portanto, temos que envolvê-los, ver a importância do papel que ele está a desempenhar. Tem um papel importante para que os outros possam aprender, mas ele também tem que estar a aprender coisas novas, não é? Para ter significado. Portanto, é este aspecto que nós temos que conseguir. Esta questão já acabámos por falar um bocadinho, não é? Como é que devem ser preparados para ser capazes de responderem aos desafios futuros. Vocês acabaram por aqui trazer vários aspectos, mas eu queria que, se alguém quisesse aqui dizer só algum aspecto, o que é que acham que é fundamental que a forma, perante aquilo que vocês já têm a vivência nas escolas, por aquilo que vocês já puderam percepcionar das várias funções que o professor tem, que não é só ensinar, não é? Não é só preparar as aulas e lecionar as aulas. O que é que vocês acham que é fundamental que a formação inicial vos dê para que consigam responder aos desafios futuros? Um aspecto. Então, ninguém avança com nada assim. O que é fundamental? O que é que vocês têm que responder no futuro? Diga, nós estamos a conversar, não entendam isto como... considerem isto um processo natural. Apesar de eu estar deste lado... Neste caso, temos que estar preparados para a mudança, não é? Okay. Preparados para a mudança. Eu acho que está inserido não somente, não sei como é que é aqui, mas não somente no estágio, mas antes dele, para a gente já... Sim, a formação inicial inclui tudo aquilo que vocês fizeram em termos de formação. Primeiro ciclo, segundo ciclo. Mas está cada vez mais inseridos, claro, cada um na sua área, né? Mas na escola seria bem importante. Portanto, a formação acontecer muito no contexto de prática, não é? Isso é muito importante, o contexto prático. Ok, outro aspecto. Mais alguém? O próprio contexto prático também muda, não é? Sim, sim, claro. Mais alguma opinião? Está a fazer. Eu sei que as mulheres são multitask, não é? Nós conseguimos fazer muita coisa ao mesmo tempo. Mas pronto, mas às vezes há espaços que não podemos fazer as coisas ao mesmo tempo, não é? Okay? Esses são aspectos importantes, não é? E reparem, o que é que realmente a formação pode preparar pessoas para o século XXI, que já estamos mais para lá, não é? Estamos a avançar muito rapidamente. Este desafio é ao mesmo tempo que é local, que é nacional, que é internacional. O diálogo entre as questões da globalização é preciso nós atendermos não só às questões locais, mas também às questões nacionais e internacionais. E precisa exatamente de uma tríade, que é composta pelos educadores da escola e da universidade, dos professores em formação inicial. Portanto, a universidade, a escola e os próprios estudantes temos que estar a trabalhar em colaboração. E os processos de colaboração entre a escola e a universidade são fundamentais para a melhoria da formação inicial. Portanto, e temos que nos interrogar também na formação de professores pode criar oportunidades de aprendizagem para os professores, não só para aqueles que estão
em formação, mas para os professores que estão em exercício. Isso é um grande desafio. Melhorar o trabalho colaborativo na escola e a construção do currículo. Como é que podemos melhorar este trabalho colaborativo do ponto de vista da escola, mas também da construção do próprio currículo? Muito importante, olhar para o currículo e reconstruí-lo. Ajudar os professores em formação inicial a lidar com a diversidade, outro aspecto que vocês colocaram, e ajudar a gerenciar os desafios da interdisciplinaridade e da própria transdisciplinaridade, bem como da socialização e da literacia digital, que vocês também acabaram por colocar. E reparem, é exatamente isto. Vocês têm que adquirir competências e capacidades e habilidades e conhecimento que vos permitam lidar com a diversidade. É fundamental. E essa é uma das grandes exigências e um dos aspectos que se reflete mais na competência do professor. Como é que eles conseguem, em contexto de sala de aula, dar resposta à diversidade dos alunos? Que conhecimentos têm que ter, que habilidades têm que ter, que atitudes têm que ter? É muito difícil isto. É muito difícil. Mas é um dos grandes desafios que vocês vão enfrentar. É a diversidade. E nós temos bastantes ferramentas, a nossa área em concreto tem bastantes ferramentas para podermos fazer isto. O modelo centrado nos alunos. Temos vários instrumentos e várias estratégias que nos dão isto. Mas isto é um desafio que vocês vão enfrentar e é uma competência que vocês têm que desenvolver. Portanto, e reparem que os professores estão muito rotinados nas suas próprias práticas. Eles têm que viver experiências positivas desta questão de transformar as práticas para dar resposta à diversidade. E nós temos feito algumas experiências na faculdade, em trabalho colaborativo com os professores cooperantes, mais com os professores cooperantes, obviamente, e destas práticas em que eles estão envolvidos e temos tido resultados excelentes sob o ponto de vista da transformação das práticas, não é? Os desafios da interdisciplinaridade é fundamental e, obviamente, vocês têm que ganhar um comprometimento com a formação contínua. Em diálogo com outras áreas disciplinares. Fundamental. Quem não tiver um comprometimento com a formação contínua não vai conseguir dar resposta às exigências que a profissão vos vai colocar. E esta formação contínua tem que ser um processo em contínuo, não é apenas aquela formação avulsa. É urgente transformarmos a formação contínua que existe em Portugal. Mas tem que ter um comprometimento com a formação contínua para dar exemplos. Colaboração, disseminação, investigação da própria prática, crítica à pesquisa global. Reparem que há muitos professores que estão nas escolas agora a terminar quase a sua carreira, que desde que começaram a lecionar, nunca mais leram um livro, um artigo. Isso não pode acontecer no vosso futuro. Senão vão ficar para trás. É preciso apostar e pensar sempre que a investigação que se faz não é das universidades. A investigação que se faz tem que ter aqui um caráter também aplicacionista, de interesse e relevância para a profissão, e que vocês estiverem envolvidos nas comunidades de aprendizagem que envolve participantes de vários locais, têm mais probabilidades de fazer esse vosso processo de formação contínua. Portanto, este comprometimento de investigar a própria prática, de ver o que a investigação nos traz, é fundamental. Okay? Outro aspecto, gerenciar os desafios da literacia digital, obviamente. E vocês próprios identificaram isto. Este, digamos que é uma área fundamental também para o exercício competente hoje em dia. Vocês têm que ser capazes de responder a estes desafios digitais. Vocês respondem muito mais facilmente, obviamente, que os colegas que já estão há mais tempo nas escolas, mas isto está sempre a mudar e vocês vão ver ao longo da vossa vida, portanto, temos que estar preparados para isto. Incorporar a literacia digital numa pedagogia do ensino, neste caso superior, para vos preparar, e vocês também têm que integrar na vossa prática como futuros professores, não é? Coloca a tónica em preparar pessoas para serem facilitadores e não meramente transmissores e prescritores, não é? Que é exatamente esta a grande mudança. É nós colocarmos o aluno no centro e utilizarmos processos muitas vezes de ensino invertido. Eles fazem a procura e nós fazemos depois a facilitação do conhecimento que eles trazem para tratarmos a temática. Isto tem que se transformar. Está tudo muito daqui para aí e tem que começar a ser muito daí para aqui. Obviamente que a instrução direta irá sempre existir, de alguma forma, porque depois nós temos que ter capacidade de fazer a síntese, de trazer os bullet points para sistematizar as coisas, mas tem que ser muito neste processo em diálogo, utilizando e integrar na vossa própria pedagogia os recursos digitais.
E na nossa área, reparem, há vários recursos que podem e devem utilizar em termos digitais. Reparem, se vocês estiverem a trabalhar as questões da frequência cardíaca, é muito melhor os miúdos monitorizarem a própria frequência cardíaca e vocês, com os simples programas que existem, até os próprios nós, fazem o download daquilo e eles interpretam os seus próprios valores. Querem corrigir o modo como eles fazem, nomeadamente os exercícios. Podem filmar-se com os seus próprios telemóveis e depois visionam qual é o erro. E o professor é facilitador. Mas os processos devem ser muito entre eles e depois facilitar. Quem diz estes elementos, diz outros elementos. Mas integrarmos na própria pedagogia, no exercício da nossa profissão, esta questão digital. Temos que começar a introduzir. Quando, por exemplo, o ano passado tivemos uma experiência interessante no doutoramento, que acompanhou turmas 12º ano, 3 estagiários, está a fazer o doutoramento nesta questão, aplicar o modelo de Fitness Education, não é? Naquelas 3 turmas, e quando chegaram ao final do ano, os alunos fizeram os seus próprios planos de treino. E utilizaram programas. Programas que existem grátis. Selecionavam, eles tinham os critérios, cada um tinha critérios distintos, não é? Às vezes alguns eram os mesmos, critérios para a elaboração do plano, para eles, obviamente, tinham que saber o que estavam a fazer, mas depois selecionavam os exercícios já. Uma listagem, por exemplo, membros inferiores tinham ali uma grande listagem, eles selecionavam por aqui fora, o próprio programa permite isso. Portanto, é uma forma também de incorporarmos. Ok? Portanto, temos que ter este aspecto e, por último, também os desafios da socialização. Isto é fundamental também. Se vocês não se integrarem em comunidades de aprendizagem, no processo de partilha e colaboração, vão ficar isolados. A probabilidade de vocês estagnarem na profissão é muito superior. Portanto, é preciso, sobre o ponto de vista das próprias, aqui ao nível do ensino superior, universidades e escolas, dar atenção ao hiato comunicacional que existe, não é? Que não é questão de transmissão de técnicas, mas de aprendizagem social, envolvendo todos os participantes, formadores, professores estagiários e alunos. Um dos grandes desafios que nós temos enquanto universidade é conseguir envolver os professores da escola e não apenas os orientadores da escola para a transformação. Vocês, enquanto futuros professores, têm que ter a capacidade de criar as vossas próprias comunidades de aprendizagem, de partilha. Nós só temos a aprender uns com os outros. Aprendemos sempre alguma coisa com os outros. Nem que seja aquilo que não devemos fazer. Sim? Nem que seja aquilo que não devemos fazer. Mas aprendemos sempre. E a profissão de professor, por si só, é uma profissão que deve ser a questão da competência coletiva. Nós vamos ver a questão individual e coletiva. Da competência coletiva também emerge aqui. O contributo que todos dão representa o sucesso ou o insucesso da escola. Não é só o que um dá. De todos. Resulta de todos. De professores, de alunos, de direção, etc. Ok? Portanto, é muito importante esta questão também, a questão da competência e da identidade para o exercício competente da profissão. Reparem, o que é que nós temos que conseguir construir aqui na formação superior? Estruturas curriculares articuladas, integradoras, mas simultaneamente flexíveis. Porquê? Nós queremos que vocês se transformem em profissionais com pensamento flexível, com capacidade de se adaptar ao imprevisto, às novas situações. Ok? E reparem que é exatamente, temos que ultrapassar este muro da transmissão de conhecimentos em que estamos muito impregnados, não é? Eu estou a debitar-vos coisas, reflexões, e passarmos muito para esta questão aqui. Estimular o estudante, além de como fazer, e reflexão crítica, ao questionamento do porquê, do para quê e das consequências da sua ação. Isto é fundamental. Quando falamos em reflexão, é exatamente isto aqui. Vocês têm que se interrogar acerca destes 3 aspectos. Porquê é que eu vou fazer isto? Para que é que eu vou fazer isto? E que consequências é que tem a vossa ação? Eu poderia pôr aqui mais, não é? Porquê, como, quando... Pronto, mas isto é o fundamental do ponto de vista da reflexão. Porquê é que eu vou fazer isto? Não é? Aqui a questão. Porquê? E do para quê? E para que é que o que é que eu quero alcançar? Que objetivos é que eu quero alcançar? Quais são as consequências da minha ação? Porque isto é que permite fazer a relação entre o antes e o depois. O processo reflexivo deve envolver o antes e o depois. Eu fiz isto com este objetivo e o que é que resultou daqui? Então o que é que eu tenho que fazer para alcançar o objetivo se ele continuar a ser importante? É um processo exatamente de reflexão fundamental. Certo? Reparem, outro aspecto importante é exatamente vocês
ficarem com uma carteira de valores, que remete muito para as questões éticas, que congreguem quer exigências profissionais ou os tais pensamentos ágeis e flexíveis. Fundamental esta vossa capacidade de adaptação, capaz de se adaptar e responder. Isto tem a ver com a competência, mas também com a vossa identidade enquanto professores, que é fundamental a vossa competência profissional, e é a questão da ética profissional. Vocês ficarem com um conjunto de valores e de requisitos que vos permite dar resposta às exigências profissionais, mas simultaneamente, vamos ver pelo modelo de competência profissional, mas simultaneamente ter esta questão dos valores que não é só com os alunos, mas também é com os colegas de trabalho, com a escola e com a profissão. Vai muito além disso, certo? Reparem, isto é fundamental se vocês querem realmente ser elementos que refletem acerca da vossa ação. Vocês têm que criar espaço, e hoje em dia nós estamos todos muito corridos, com falta de tempo para tudo, mas tem que haver espaço exatamente em que há tempo para quê? Para pensar, para analisar, para produzir, para construir e desconstruir. É isso que vocês, com o vosso processo reflexivo, têm de fazer, o conhecimento das crenças e as concepções. Porque uma das grandes dificuldades que existe na escola é exatamente isto: estamos agarrados a crenças, a concepções, e temos muita dificuldade em desconstruí-las. Por isso é que é preciso o trabalho colaborativo também, para nós podermos reconstruir sobre aquilo que nós queremos que é e as concepções que nós temos. Um espaço de experimentação e de reflexão é fundamental. Isto, no fundo, no estágio, vocês têm esse espaço de experimentar e de refletir, não é? Acerca do porquê, do quando, das consequências, para poderem reconfigurar, reformular e melhorar, não é? Às vezes não há espaço, porque infelizmente as pessoas têm muito pouco tempo hoje em dia, nem sequer às vezes têm horas de produção, não é? Portanto, mas temos que conseguir criar isso se queremos realmente melhorar a formação e simultaneamente melhorar a vossa intervenção enquanto futuros professores. Portanto, no fundo, das competências reflexivas. Reparem, é exatamente esta questão, um espaço que permite a vossa identidade profissional e um espaço que não seja de mera aplicação de competências, não é, de habilidades, mas sim um espaço em que vocês se questionam acerca dos porquês e dos resultados da vossa ação. No fundo, isto consegue-se através de quê? Se as escolas e os núcleos trabalharem com comunidades práticas de aprendizagem. Comunidades práticas ou comunidades de aprendizagem, há várias terminologias. No fundo, porquê? Porque isto está interliga a formação e o desenvolvimento profissional. E temos intervenientes dos vários locais, da escola, da universidade e também dos próprios estudantes, vocês e os alunos também, quando também se envolvem. Reparem que esta questão faz todo o sentido em termos de coexistência, da competência e identidade. As coisas estão interligadas. A identidade que vocês adquirem como professor está diretamente ligada com a competência que vocês depois vão, no fundo, o modo como vocês vão exercer a profissão pode ser mais perto daquilo que é designado de competente ou não. Porque, reparem, ambos são de natureza dinâmica, relacional, situacional e é inferido. Porquê dinâmica? Aquilo que é ser competente hoje não é aquilo que irá ser competente amanhã. As exigências vão ser diferentes. Aquela identidade que se transformou com estas mudanças todas, vocês também vão ter que reconfigurar a vossa própria identidade profissional ao longo do tempo, certo? É situacional, ocorre na ação, ou se é competente ou não é, mas é inferido, porque não é apenas um comportamento observável. É um comportamento repetido, não é? Ao longo de vários aspectos é que podemos tirar inferências se realmente é um exercício competente ou não. Portanto, não é por uma vez que se observa ou por duas que isso acontece. Portanto, não podemos falar de competência à margem da questão identitária. As coisas estão muito interligadas. E é muito importante vocês cuidarem também dessa vossa identidade enquanto professores. O que é que eu sou enquanto professores? Questionarem-se acerca disso e terem muito presente essa questão do que é ser professor. Porque isso tem reflexos no modo como vocês exercem a vossa profissão, não é? Portanto, no fundo, esta questão da identidade, eu sistematizava só aqui com a ideia de GI, não temos tempo para explorar isto, que é ser reconhecido como um certo tipo de pessoa, certo? Num determinado contexto, cá está a questão da situacionalidade. Isto é o que realmente significa a identidade, neste caso, uma identidade profissional. O modo como vocês querem ser reconhecidos naquele contexto. E vocês sabem que já estão lá, já percebem esta questão. Não é? Portanto, não é o estado adquirido, ok, vamos avançar isto.
E íamos avançar aqui só para a questão da competência, porque vamos agora passar pela questão dos modelos de competência. E eu iria pedir a cada um de vocês que escrevesse no papel qual é o entendimento que tem de competência. Uma coisa pequenina, uma frase. E guardar. Está bem? Escrever no papel o entendimento que vocês têm de competência. Preferência individualmente. Reparem. Isto é uma questão que não vale a pena explorar, eu vou passar à frente, porque realmente há uma grande... Existem vários entendimentos de competência. Eu estou mais ligado só ao significado, outros mais à questão do conceito. Nós o que queremos aqui tratar é a questão do conceito, é a questão mais abrangente do termo. Não é? Portanto, não temos tempo para estar aqui com isto, fica depois para vocês um dia mais tarde, podemos falar sobre isto. Repare, esta questão das perspectivas de operacionalização da competência são fundamentais. Emergem, obviamente, modelos distintos daquilo que é ser competente. E tivemos várias fases, nomeadamente nos anos 60, que era uma perspectiva behaviorista, muito centrada nos resultados. Por exemplo, o treinador competente é aquele que ganha sistematicamente. E nós já sabemos que não é isso que acontece. Pode ser extremamente competente e consegue só chegar a determinado resultado. Porquê? Porque os recursos que tinha, que os atletas tinham isso, aquilo foi excelente. Portanto, esta perspectiva behaviorista ligada só para os resultados é uma perspectiva extremamente reducionista daquilo que é ser competente. Apesar de muitas vezes ainda é utilizada, obviamente. Tivemos depois ali também uma perspectiva que nos anos 70 e 80... Nos anos 70 e 80 vigorou, que é personalista, muito centrado nos atributos do trabalhador. É uma perspectiva muito funcionalista, não é? Para uma determinada profissão é preciso ter determinadas competências para poder fazer isto, aquilo, não é? Muito centrado nisso e das características do próprio trabalhador, não é? Muito enfatizado na característica do trabalhador. A funcionalista, mais as tarefas e funções dos anos 90 e também nos finais já dos anos 90 começam-nos a aparecer perspectivas mais integrativas e mais holísticas do que é isto de ser competente. Que já integram tanto as funções como as características do trabalhador, como as características do próprio trabalho, portanto, muito mais holísticas e integrativas. Mas, onde é que nós agora estamos? Reparem que aquilo que emerge, que a noção de competência como integração de capacidades, emergiu e a tendência no sentido de se avançar para o entendimento que é competência como um processo inovador de aprendizagem. É questão dinâmica, não é? Não é estática. Nós vamos sempre aprendendo, inovando e transformando a nossa ação como um processo inovador de aprendizagem. Há nitidamente uma passagem de uma perspectiva funcionalista daquele primeiro modelo que eu vos apresentei, que era uma listagem de competências muito centradas na função do trabalhador, para uma perspectiva estruturalista. O que é que isto quer dizer, no fundo? Que a competência não é um estado adquirido, esta é criada e construída através das práticas. Portanto, vocês constantemente vão estar a reconstruir o vosso próprio exercício competente. Porque as exigências que a prática vos coloca vão sendo distintas. Basta do ano para o outro, vocês um ano deparam-se com um determinado tipo de alunos, no ano seguinte as turmas são diferentes. É o recomeçar tudo. E aquilo que vocês, se tiverem turmas no mesmo ano, aquilo que resulta às vezes numa turma, vocês podem levar o mesmo plano, mas duvido que o consigam fazer exatamente igual como fizeram na turma A, que conseguem reproduzi-lo na B ou na C. Portanto, é exatamente este processo, certo? E atividades diárias. Enquanto que a funcionalista está preocupada com os efeitos da competência e tem competências nucleares em função das características, não é? Uma lista, cá está. A estruturalista está mais preocupada com a relação entre os elementos da competência. Incorpora 4 grandes elementos e relações que estabelece as pessoas, a estrutura organizacional, a cultura organizacional e também a tecnologia. As pessoas, enquanto elementos que têm conhecimentos, habilidades, capacidades. É diferente trabalhar na escola frente ao 20 da industrial, a cultura que existe na escola, não é? A estrutura organizacional traz também constrangimentos ao exercício profissional, a própria cultura organizacional também. Por isso é que é tão importante, e uma das coisas que nós pedimos aos estagiários é que eles tentem perceber qual é a cultura daquela escola e qual é a cultura do grupo de educação física. Se for um grupo que trabalha cada um para o seu lado, é diferente se for um grupo que trabalha em processos partilhados e de construção conjunta. Portanto, a cultura que existe na escola também é muito importante e nós queremos uma cultura de partilha, não é?
E a questão da tecnologia, cá está, a tecnologia já nos aparece aqui nesta perspectiva. A tecnologia está a entrar em todos os setores, nomeadamente nestas questões da competência. Temos que ser aptos nas questões digitais. O tal desafio da digitalização é fundamental. Incorporar nas próprias práticas pedagógicas a questão do digital. Não é pôr os meninos a jogar com os jogos. Nós queremos o nosso... Reparem que o nosso centro é o quê? É o corpo, é o movimento e o jogo. São as 3 características antropológicas fundamentais da nossa área. E isso é que nos legitima na escola. Não é o discurso da saúde, não é o discurso de outras coisas. Se nós vamos atrás das modas, perdemos legitimidade. Uma coisa é nós contribuirmos para isso e temos uma quarta parte para contribuir. Outra coisa é nós tratarmos dessas questões como se fosse a disciplina que trata dessas questões. Por isso mais vale pormos aulas de treino físico e os miúdos vão lá 3 vezes por semana e fazem o treino. A educação física é muito mais que isso, não é? Ok? Portanto, aqui surge também a noção de competência coletiva. Reparem que o facto de incluir logo a questão aqui da cultura organizacional e da cultura também de escola, quer da forma organizativa, quer da cultura, remete-nos também para uma competência coletiva. Nós fazemos parte de um todo. Portanto, e a questão individual está conectada com esta questão da competência coletiva. Portanto, a nossa profissão exige uma competência coletiva. Ok? Se nós olharmos aqui para percebermos melhor como é que esta questão da evolução ocorreu, como é que evoluiu o conhecimento em paralelo com a competência, nós percebemos o conhecimento para processamento apenas de informação, era uma perspectiva muito mais reducionista, enquanto em contraponto a competência era vista como recurso, os recursos que nós temos para dar resposta, certo? Conhecimento para partilhar e transferir, competência como integração de capacidades, e se nós olharmos para o último patamar, conhecimento para criar e inovar é onde nós estamos. Hoje em dia, no conhecimento, criar, inovar, ir além, é onde estamos agora. Não estamos presos a um determinado conhecimento. Estamos sempre a recriar esse conhecimento e a inovar. E a competência como um processo de aprendizagem inovador. Portanto, reparem que esta questão da transformação da noção de competência e de modelos de competência profissional não aparece do nada. Aparece exatamente em paralelo também como é que o conhecimento se vê em termos da sua evolução. Muito importante isto. Reparem, este conhecimento obtido pela criação e inovação, qual é a preocupação central? Exploração do conhecimento no sentido de criar novo conhecimento. Este criar novo conhecimento não quer dizer que nós andamos a descobrir coisas na escola novas. É ter a capacidade de criar um conhecimento que seja capaz de dar resposta à diversidade que existe nas escolas. Portanto, criar novo conhecimento no sentido do desenvolvimento profissional. Estamos a desenvolver-nos profissionalmente. Qual é a natureza do conhecimento? Obviamente tem que ser interpretativo, não pode ser de memorização. Interpretar a realidade que se nos apresenta. Situado. Todas as situações são diferentes. Contextualizado. Há aquele contexto específico. O que resulta aqui não quer dizer que resulte noutro contexto, certo? Enculturado, depende também da cultura, obviamente, mas eu enfatizei aqueles 3 aspectos. E o tal entendimento coletivo. Também. Ok? Portanto, estes aspectos são fundamentais e é isto que vocês têm que olhar para o vosso conhecimento. Não como um conhecimento estático, ok, eu já sei tudo destas modalidades, isto não. É um conhecimento que está a ser constantemente reconstruído e recriado nos contextos de prática. Vamos ver agora aqui este vídeo. Vamos fazer outra vez a aplicação de certeza. Sales CRM, I can help my sales team maximize their time, Aqui é close more deals, publicidade que agora temos que and run my mudar, não é? business like never before. Muito bem, quando eu vou falar de competência, a primeira coisa que eu gosto de perguntar para as pessoas é o seguinte: você sabe o que é competência? Existem várias definições hoje de competência. Você abre livro, você entra na internet, você vai no YouTube, você vai, enfim, em qualquer lugar você encontra lá várias definições de competência.
Uma definição que eu gosto muito, que muito provavelmente você já deve conhecer, é um conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes. Já ouviu falar no chá? Ou chá do líder, ou chá do profissional? O chá é o conjunto de conhecimento, habilidades e atitudes. Vamos entender como é que funciona isso? Conhecimento é o quanto você sabe daquilo que você disse que sabe. A habilidade é você sabe fazer, você disse que sabe, você sabe fazer. Então, a habilidade é o saber fazer, o quanto você sabe praticar aquilo que você tem conhecimento. E o A é o atitude, que é você sabe fazer, você quer fazer. E exatamente no momento em que o mercado de trabalho, o mundo corporativo, chegou à conclusão de que essas 3 letras se transformavam no chá do profissional, uma delas passou a ter um valor extremamente diferenciado no mercado, que é a atitude. Por quê? Conhecimento e habilidade eu consigo passar para as pessoas. Eu consigo capacitar uma pessoa e ela consegue desenvolver por meio de um curso, de um seminário, de um simpósio, de um congresso, de uma capacitação, enfim, de alguma coisa eu consigo treinar a pessoa, eu consigo fazer com que essa pessoa tenha conhecimento e habilidade. Mas a atitude é o querer, ela é comportamental, ela é, como o próprio nome diz, atitudinal. Então, se a pessoa não quer, não adianta, eu não consigo capacitar a pessoa para ela ter atitude. Sabendo disso, o mercado de trabalho ele é fantástico nesse momento. O que ele faz? Essa questão da atitude passou a ser o carro-chefe na hora de contratar uma pessoa no que se refere à competência. Então as pessoas falam assim, olha, outro dia eu fui fazer um processo seletivo para um cliente, perguntei para ele assim, de conhecimento, dentro do chá, de conhecimento e habilidade, quanto é que a pessoa precisa ter aí? De 1 a 5. Ele fala, 2,5, 3, tá bom. Porque você sabe, eu vou dar um treinamento, ele vai aprender do jeito que eu quero. E de habilidade também, mesmo tanto. Eu falei, e de atitude? Ele falou comigo, não pode ser menos que 5. O que ele está querendo me dizer com isso aí? Eu quero ver o brilho nos olhos, o sentimento de dono, o comprometimento, uma atitude proativa da pessoa em relação àquela vaga que ele está tentando conquistar. Exatamente por causa disso aí, 2 outras letrinhas entraram para compor esse chá. E que hoje está muito comum a gente dizer qual é a sua chave do sucesso. Então, 2 outras letrinhas entraram aí. A primeira é V, e o V significa o quê? Valores. Primeira coisa que as empresas hoje avaliam, se os seus valores são compatíveis com o dela. Então, você precisa ter valores compatíveis com o da empresa, caso contrário, não será possível você permanecer. E, por fim, a questão ética. O quanto você veste a camisa, está dentro da empresa, se compromete com ela e sente que você é uma pessoa participativa, integrada e realmente vivendo aquilo que a empresa quer. Não só em termos de questões morais, mas também em questões pessoais e profissionais que a empresa às vezes pede que você adote. Então tá aí a sua chave do sucesso. Qual é o objetivo de você ter uma ética compatível? Ajudar a empresa a alcançar aquilo pelo qual ela vive no mundo, ter resultados. Então, se você hoje sabe qual é a sua chave do sucesso, com certeza você vai conquistar o mercado. Ok, comentários. Comentários? O V também não só de valores, o que também é importante, não é? Mas também de versatilidade. A capacidade de se adaptar, de inovar, também é importante ter um pensamento fora da caixa. Pronto, e a encaixar ao V, eu aproveitava para dizer não só o V de valores, que continuo a dizer que são muito importantes, se calhar até mais do que a própria versatilidade, mas acrescentava também o V de versatilidade, valores e versatilidade nesse aspecto. Mais comentários? Quando vocês falaram na desmotivação dos alunos, da falta de motivação dos alunos, vocês, se não conseguirem envolvê-los, eles começarem a dar significado ao que estão a fazer, ficarem motivados, conseguem que eles aprendam alguma coisa?
Agora transformem isso para a profissão. O que é que ela ali enfatizou? A questão da atitude. É preciso termos paixão por aquilo que fazemos. É preciso acreditarmos naquilo que fazemos. Termos uma atitude proativa. Termos uma atitude que realmente investe na profissão. A atitude é determinante. Porque o que ela disse, a questão do conhecimento e das habilidades, rapidamente conseguimos que vocês adquiram. Imaginem, vocês deram várias matérias este ano. Algumas matérias, com toda a certeza, não são tão espertas como noutras. Mas rapidamente vocês fazem uma formação para complementar o conhecimento do conteúdo. O saber fazer, vocês inicialmente tinham mais dificuldade na gestão, com toda a certeza, na instrução, mas também foram adquirindo competências nesse aspecto e a experiência vai-vos permitir isso. Mas se não tiverem atitude, uma atitude de compromisso com a profissão, com toda a certeza não vão ser profissionais competentes. Esta questão da atitude, do compromisso com a profissão é fundamental. Agregado a isso vem o quê? Os valores, os princípios por que vocês se regem. Porque vocês até podem ter princípios que não se adequam tanto àquele contexto, àquela cultura de escola. Portanto, tem que haver aqui uma capacidade de nos reconfigurarmos com base na missão daquela escola. As escolas têm sempre no seu projeto educativo escrito uma missão. Muitos professores, infelizmente, se eu perguntar isso, não sabem qual é a missão daquela escola, o que é que está escrito no projeto educativo. Isso é o fundamental, porque deve ser os princípios, porque nós toda a comunidade se deve reger. Não é? Portanto, temos que ter atenção. E a questão ética. A ética não é apenas no discurso, a ética tem que ser na ação. Uma ética para com os alunos, uma ética para com os colegas, uma ética para com a profissão. Porque a questão do discurso, não, a ética é na ação. É aquilo que nós fazemos, exatamente com aquilo que nós temos para fazer. Não é? Ui, o que é que aconteceu aqui? Ok. Pronto, eu vou avançar muito, portanto, depois vocês ficam com isto. Portanto, há aqui uma definição do Goldbergs que realmente nos diz aquilo que realmente é a competência. Tem a questão das responsabilidades, é inferido, reflexão, por aqui fora. Também não vamos... Porquê que isto agora está assim? Ficou mais pequeno assim, não? Sim. Deixa-me pôr aqui. Deixa-me atrás a ver se... Ok. Responde. Mas tem que ser duplicado. Não sei. Deve ser ali no meio, Paula. Mas eu não sei. Lá em cima. No outro do lado, deve ser nesse. Não tem a presença, não? Está no duplicado. Só se terminar, não sei duas vezes. Deixa-me sair daqui. Obrigada. Deixa-me sair a ver se consigo. Se vai vir um bocadinho. Reparem que aqui o conceito de competência em todos os modelos geralmente incorpora isto, conhecimentos, habilidades e atitudes. E aqui tem uma sistematização exatamente que a competência não está definida. Isto é fundamental para o vosso desenvolvimento profissional contínuo. Refere a um contexto, ocorre na ação, é situacional, não é diretamente observável, é inferida. Portanto, aspectos que nós já dissemos. Obviamente que esta questão da noção de competência infere-se para os modelos de competência profissional. E nós tivemos em vários setores, quer do mercado de trabalho, quer no campo educacional, quer no campo organizacional. Onde nós vamos beber mais é no campo organizacional. Eu não vou estar aqui a discriminar modelos, até porque não é esse o objetivo, mas para vocês ficarem com uma ideia que realmente a questão da base, comportamentos, habilidades, consciência, aqui onde nós conseguimos inferir, atuar mais e ali onde nós conseguimos atuar menos. E o conhecimento está sempre implicado neste modelo nos 3 níveis. Se nós olharmos para aqui, que é a noção do iceberg que nos dá sequência e dispensa, a questão aqui do comportamento é onde nós podemos trabalhar mais. O comportamento aqui entenda-se como o saber fazer, não é? A questão do saber fazer, nós atuamos mais. E depois aqui é onde nós podemos atuar menos. Reparem que a atitude está cá em baixo.
é algo que depende muito, é intrínseco. A atitude que vocês têm para com e o comprometimento que vocês têm para com as coisas, nomeadamente a profissão. Aqui, só este aqui quero só chamar a atenção neste modelo do TEF-GUI, que foi o primeiro modelo que nos trouxe a noção da competência coletiva, e a partir daqui os modelos incorporam esta noção coletiva, que no fundo é os saberes fazeres e o saber estar. E reparem, mobilização. Aquilo que define, nós podemos ter conhecimentos, podemos ter capacidade para fazer, podemos ter atitudes, mas não tivermos vontade, as tais capacidades cognitivas que ela falava, vontade para, não vale a pena, ok? Muito importante esta questão. E aqui é o modelo que eu queria que vocês olhassem com mais atenção para este modelo, porque é um modelo que vem da área da gestão, que é das Chicken Achievers, mas é um modelo que define muito bem aquilo e que incorpora muito bem aquilo que é verdadeiramente a questão da competência profissional. Porquê? Se vocês olharem para a zona central, tem as competências nucleares. E as competências nucleares passam por quê? A questão do conhecimento quer técnico, teórico, tácito, processual, contextual, de aplicação. Uma série de definições, nós vamos para a definição, por exemplo, de Grossman, temos outras definições, conhecimento do conteúdo, conhecimento didático do conteúdo, conhecimento do contexto, conhecimento dos alunos, não é? Mas incorpora-se ali a noção que o conhecimento é uma competência nuclear. Ninguém ensina aquilo que não sabe, não é? Temos que nos preparar para podermos ensinar. A questão funcional do saber fazer tem a ver exatamente mais relacionada com a ocupação específica, não é? Tem aqui. E a questão organizacional e a gestão, e também a questão mental e física também. Porque muitas vezes temos a competência para fazer, mas depois não temos a resistência física para o conseguir fazer, e também mental. Esta questão mental e física é uma ideia interessante que aparece neste modelo. A questão que cá está pessoal, comportamento, social, vocacional e intraprofissional. Temos a questão da autoconfiança, da persistência, do autocontrole, da emoção, por aqui fora, nuclear também. E depois a questão dos valores e ética. E reparem onde é que está a questão dos valores e ética. A questão pessoal, aderência a aspectos morais, códigos de conduta, sensibilidade para as necessidades e valores dos outros, etc. E temos a profissional. Temos exatamente aqui atitudes apropriadas, de aderência ao código profissional de conduta, autorregulação, sensibilidade para os clientes, porque aqui é a questão da gestão, mas tudo tem a ver com a profissão. E depois o que é que nós temos aqui por baixo? Reparem, todas estas são as competências nucleares, mas a competência profissional, ou seja, o resultado, influencia-se também por quê? Pela percepção que vocês têm de vocês mesmos, e pela percepção que os outros também têm do nosso desempenho. Isto também influencia a nossa competência profissional. E, fundamentalmente, esta percepção de nós leva-nos para esta questão que é a supermeta, que é a reflexão. Se nós não refletimos sobre a nossa ação e os efeitos da nossa ação, não conseguimos evoluir. Vamos estar sempre no mesmo. Eu costumo dizer aos estagiários na reflexão escrita que é uma das áreas que eles têm mais dificuldade, tendem a descrever o que fizeram. Quer dizer, o que está a descrever já está no plano de aula, já sei o que fizeste. O que queres saber é porque é que fizeste, quais os resultados do que fizeste, e se realmente consideras que o caminho é por a ti ou se tens que introduzir alterações que te permitam alcançar melhores resultados. Isso é que é importante no processo de reflexão, não é? A partir daquilo que nós temos como objetivo e das estratégias que nós utilizamos e ver os efeitos dessa intervenção e dessas estratégias, ok? E depois o que é que nós temos aqui em cima? São as metacompetências ou as transcompetências. A comunicação, a criatividade, a resolução de problemas, learning self-development, cá está a questão de desenvolvimento profissional, temos que ir à procura para nos desenvolvermos profissionalmente, agilidade mental, de análise, reflexão mais uma vez, e depois temos aqui a tal questão da personalidade e da motivação. São fatores que não estão diretamente implicados, mas que condicionam, tal como o contexto de trabalho, os contextos também, o contexto de trabalho e o envolvimento que ocorre em termos do contexto. Portanto, isto é um modelo que caracteriza muito bem e que chama aqui todo o conjunto de aspectos extremamente integrativos. E as coisas estão todas relacionadas umas com as outras. Mas sem esta questão da supermeta da reflexão, nós comprometemos o nosso desempenho profissional. Ok? Pronto, aqui já não, eu estou a avançar mais depressa porque eu vi que realmente a hora
já está a ir, não é? Acho que pode ver comigo, não é? Só para chamar a atenção nesta questão da ética, como nós vimos ali no modelo, centra-se na importância dos princípios e dos valores na e para a vida, fundamental. Princípios e valores esses que promovam não só a saúde, mas também o bem-estar da pessoa humana, assim como a aprendizagem pelo respeito e pelo confiar no outro. Isto é fundamental. A vossa ética pessoal. Porque ela vai estar diretamente relacionada com a vossa ética profissional. Certo? As questões éticas, que a Tânia Silva diz-nos exatamente que as questões éticas, entendidas como dimensões complexas e integradoras, onde se embrinca o racional e o emocional, o afetivo e o intuitivo, o pensamento e a ação, o objetivo e o subjetivo, extravasam a reflexão sobre os valores e intersticiam-se no cotidiano dos indivíduos e das comunidades, contribuindo para equacionar os seus sentidos individuais e coletivos. Cá está a noção do coletivo. Certo? Portanto, a ética não é só pessoal do ponto de vista da nossa ação, ela tem que se fundar em valores e princípios, mas também da questão do coletivo. Fundamental nesse aspecto. Pronto, a questão aqui de reformular ou não, deixamos isto para o fim só para fazer. Algumas dificuldades eu vou aqui avançar. Só para chamar aqui a atenção. A questão da prática, a ligação entre a questão de, vocês têm muito o hábito, enquanto estagiários, dizer que estão a aplicar na prática aquilo que aprenderam na teoria. Não sei se aqui também estou a falar da minha experiência. Mas esta é uma noção muito errada. Nós utilizamos o conhecimento para dar resposta às necessidades. Nós transformamos o conhecimento em resposta às necessidades. Isto não é uma aplicação direta, não é? Portanto, é esta questão. Serviço do conhecimento para ajudar a compreender efetivamente a realidade e esclarecer, quando possível, a própria prática. O conhecimento serve-nos para isto. Para compreender e melhor poder atuar. Certo? Pois a atividade do professor ela está marcada pela imprevisibilidade e pela contingência, não é? Basta estar a chover e vocês tinham mal programado, têm que ir para o outro lado, é uma contingência. Imprevisibilidade. Portanto, e tudo isto é preciso vocês utilizarem o conhecimento em função das necessidades que se colocam. Ok? Transformação disso. Mas reparem que também é fundamental que a teoria é uma requisito da ação prática, fundamental, não podemos menosprezar isso. Não oferece soluções, mas alarga as possibilidades. Se vocês refletirem sempre com base no conhecimento que vocês têm individualmente, como é que conseguem evoluir? O que é que eu vou fazer para alterar isto? A partilha com os pares pode-vos dar algumas soluções, a leitura de algumas coisas pode dar uma solução, é exatamente isto. Alarga-nos as possibilidades. Quanto mais conhecimento tivermos, mais possibilidades nós temos de dar resposta aos desafios que se colocam. Isto é muito importante. A questão de alargar possibilidades, aprofunda a capacidade de ver e de antecipar. Nós, quando estamos a observar um jogo, se nós não sabemos exatamente a questão da dinâmica coletiva para alcançar o objetivo, nós temos muita dificuldade em dar o feedback. Não é? Portanto, amplia-nos a nossa capacidade de ver e de observar, de saber e de antecipar e fornece critérios para fundamentar a julgar a ação prática, também é muito importante. Vocês, como profissionais, têm que saber justificar a vossa intervenção, com base em princípios pedagógicos, conteúdo, etc. E é isso que os vai diferenciar dos curiosos, não é? Aquele que realmente tem domínio sobre aquilo que faz e aquilo que faz. Vamos avançar. Só queria aqui chamar-vos a atenção de um aspecto, que é a questão da agência da estrutura. O processo de formação e o processo de ação qualquer, nós precisamos de uma determinada estrutura, não é? Mas também temos que ter capacidade de agenciar, de tomar decisões. Este é o depoimento do estagiário, e o que é que vocês acham que é isto? É um estagiário que teve muita estrutura, que teve muito agenciamento. O que é que acham? O que é que acham? Teve muito agenciamento, muita estrutura. Onde é que estamos? Vamos lá. Ele podia tomar decisões, podia fazer aquilo que... Então, o que é que acham que é aqui? Um excesso de estrutura, não é? Um excesso de estrutura, muito pouca margem para tomar decisões e para experimentar. Exatamente, muito fechada, sem espaço para o agenciamento desejável. Quando nós olhamos, por exemplo, para aqui,
depoimentos de estagiários, colegas vossos, não é? Nós também temos de tudo, mas eu tenho aqui os mais os extremos, não é? Os extremos. Obviamente que aqui é muita agência, mas não é o tipo de autonomia que se pretende na formação. Vocês também não podem navegar sem uma estrutura, não é? Sem uma orientação, sem o processo de facilitação. Portanto, nós temos que conseguir, e o exercício profissional tem que ser muito aqui. Tem que haver uma estrutura que é a decisão do coletivo, mas depois tem que haver o agenciamento do professor, a capacidade de tomar decisões autónomas em função das suas próprias desafios com as suas turmas. E é isto que não se pode perder na profissão docente e que estamos a correr o risco de começarmos a perdê-lo, não é? A tal capacidade da emancipação. Vamos avançar e só para terminarmos, a comunidade prática, só vos ia dizer a importância deste coletivo, a importância de vocês se associarem em comunidades de prática ou de aprendizagem, que trabalhem colaborativamente, porque a comunidade permite o engajamento mútuo, relacionar-se, compartilhar, realizar tarefas em conjunto, manter a questão do repertório, dos artefactos, dos conceitos, dos estilos, das ferramentas, o repertório comum, formar um repertório comum para a cultura, e depois a questão do empreendimento comum, não é? Confiança mútua, respostas locais, empreendimento conjunto. Estes três elementos permitem que vocês criem verdadeiras comunidades de aprendizagem, certo? E elas têm que ser focadas na aprendizagem, identificar as vossas próprias necessidades, isto para o vosso desenvolvimento contínuo, conhecimento conceitual e do conteúdo de práticas alternativas, resolução colaborativa de problemas, enquadrar e comparar a prática e as expectativas de aprendizagem com pesquisa relevante e diálogo continuado ao longo do tempo. Isto é fundamental para vocês se continuarem a desenvolver profissionalmente. Conseguirem criar os vossos nichos. Muitas vezes estas comunidades de aprendizagem, por exemplo, nós temos uma comunidade de aprendizagem que são colegas de faculdades, escolas diferentes. E vamos, não temos muito tempo, mas pelo menos uma vez por mês reunimos para falarmos sobre algumas coisas. E é extremamente rico. Portanto, não tem que ser do vosso próprio contexto, é criarem espaços de partilha que realmente faça sentido. Para investigarem a própria prática, deixem-me só aqui chamar-vos a atenção neste aspecto, que é muito importante investigar a própria prática. Reparem que esta questão aqui, fundamental. Vocês têm que ter capacidade de investigar a própria prática. Não é só refletir sobre ela. Porque depois, se não vão buscar conhecimentos para melhorar, vão ficar sempre a refletir sobre o mesmo, não é? Portanto, tem que investigar exatamente o que tem a ver com a teoria da prática, a relação, resolução de problemas através de projetos, com pesquisa feita no interior da profissão. Fundamental esta componente da investigação. Reparem que quer a formação, quer depois o desenvolvimento contínuo, tem que ser capaz de responder aos desafios do presente e a promoção da aprendizagem profissional através da pesquisa é uma grande possibilidade. Promovemos o desenvolvimento profissional através da pesquisa, da vossa própria pesquisa. É exatamente, no fundo, este processo de investigação-ação, não é? Identificar, informar, organizar, pôr em prática, observar, refletir e tornar a vir aqui. Através da investigação-ação, mas com suporte depois da pesquisa, daquilo que se tem feito, para vocês poderem evoluir. É exatamente isto, nas comunidades, aprender a investigar. E vocês, esse é o requisito que têm que levar aqui para continuar a pôr em prática, não o abandonar. E mostrava-vos só este modelo de desenvolvimento profissional, que é de uma comunidade de teacher educators, formadores de professores, neste caso de várias áreas, a tal interdisciplinaridade, e reparem que o desenvolvimento profissional vem exatamente de vários eixos, que é a nível pessoal, local, nacional e global, e reparem aqui neste aspecto. Uma formação e um desenvolvimento profissional baseado quer na escola, quer na universidade. Quer na escola, quer na universidade. É exatamente estas questões, de todos estes aspectos. Um processo contínuo. Parem a questão de formação inicial, a indução. A indução é entendida como os professores que a primeira vez que vão depois para a profissão já fora da formação inicial, um ano de indução. Nós aqui temos, mas não está regulamentado, indução, e depois os early career, no fundo, os menos experientes, e a questão dos que já estão experientes in service e lifelong. Este contínuo. Ver a formação como um contínuo e não em separado. Porque é para estabelecer o diálogo entre todas as partes. Este é um modelo fundamental em termos desses aspectos, não é?
Portanto, acaba por ser esta questão aqui, requisitos, processos formativos, compromissos, estratégias que nós temos que debater. Não é? Só aqui, reparem, questão do contínuo, desenvolvimento profissional contínuo, formadores, professores e práticas informadas pela pesquisa. Aqui esta questão da identidade e competência do professor, fundamental vocês olharem para isto. Atender ao que pensamos, pessoalmente, fundamental, que é importante, que vem da teoria quer da prática, que é específico do desporto ou de outras coisas sociais. Temos que ter isso em conta, nós não somos despidos daquilo que nós somos e daquilo que nós levamos. Procurar não olhar para as coisas de forma habitual e com as mesmas lentes sempre. Isto é muito importante para o vosso desenvolvimento profissional. Dar valor ao novo conhecimento e não simplesmente recusá-lo porque é uma quebra da rotina, sem o experimentar. Vamos ver se isto funciona. E dar-lhe espaço, porque não funciona logo à primeira. Dar-lhe algum espaço. É tal dúvida. Ok, vamos dar o benefício da dúvida. Vamos ver se isto, não é? E a partir de logo, isso não vai funcionar, isso não vai dar, os meus alunos não vão aderir a isso. Portanto, dar sempre espaço. O familiar não é necessariamente conhecido. Esta questão também é muito importante. Muitas vezes pensamos que é aquilo, mas vocês não conhecem realmente aquilo que estão a fazer ou que está a acontecer. Ser sensível às oportunidades do momento, às situações, é muito importante também estarem abertos. Estarem abertos às oportunidades que vão surgindo na vossa profissão. Ser rigoroso, metódico, mas não fingido e mecânico. São duas coisas muito distintas, não é? Ser rotineiro ou ser rigoroso são duas coisas muito diferentes. Estar sensível aos outros, às aprendizagens e ao desenvolvimento. Esta noção de ética profissional também, para com vocês mesmos e para com os outros. Muito importante este aspecto, não é? Portanto, a viagem formativa, quer a viagem formativa, quer a profissional para ter sucesso, tem que ser conjunta. O campo académico, em que nós, formação e formadores, e também o campo profissional, as escolas e os professores. E este tem que ser visto como um contínuo. Mas de enfatizar sempre esta questão aqui, que é fundamental a atitude que vocês colocam na vossa depois profissão futura. Sem atitude, não vão evoluir. Sem atitude, não vão conseguir dar respostas aos desafios. Que são muitos, são diferentes, de acordo com as épocas, mas vão ser muitos com toda a certeza. Como esta geração, vocês veem que está a enfrentar muitos desafios. E a vossa vai enfrentar outros desafios distintos, uns similares, mas outros distintos, mas vai enfrentar. Portanto, temos que ter sempre esta questão de, após investigarmos as práticas, termos uma atitude colaborativa, trabalhar conjuntamente e ver aqui o desenvolvimento profissional como um requisito até ao próprio vosso bem-estar. Não se sentirem ultrapassados. Estamos a tentar levar isto. E vocês também, pensem que também têm um poder de agenciamento. Vocês têm a capacidade de transformar os contextos onde vocês são inseridos. Não se deixem engolir por eles. Às vezes a situação mais cómoda se nos pode vencer junto a eles. Mas nós temos, se vocês têm sempre a capacidade de influenciar alguma coisa. Podemos não mudar o mundo, mas podemos mudar um pedaço desse mundo. Podemos não conseguir que todos os alunos aprendam, mas podemos conseguir que 18 aprendam em 25. Portanto, esta tem que ser sempre esta perspectiva. Não é? Não podemos fazer tudo, mas temos que fazer aquilo que nos compete e aquilo que nós temos capacidade de intervir. E esse é a melhor mensagem, o melhor desígnio que vocês têm para o modo como vocês vão enfrentar a vossa profissão, quer seja ela na escola, quer seja ela nos contextos desportivos, não é? É um bocadinho isto. E se tiverem essa atitude, vocês vão vingar e ter sucesso com toda a certeza, não é? Dentro daquilo que é os vossos parâmetros. Okay? Pronto, isto aqui só para vos trazer o navio Sagres, não é? Foi o dia este ano o dia da Marinha é comemorado no Rio Douro e temos lá um navio Sagres ancorado na Ribeira. Portanto, e à noite eu achei que a imagem da noite era mais representativa, é muito bonito. Ficou muito bonito. Pronto. É um privilégio também termos lá a comemoração este ano, mas permite também outras coisas, a cidade do Porto. Não sei se querem só comentar aqui a questão se vocês se conseguem manter, se mantêm ou se configuraram em alguma coisa aquilo que vocês escreveram. Vejam só essa questão para nós fecharmos aqui isto e depois podemos tirar. Pois já não temos tempo para nada, não é? Peço desculpa. Devia ser tempo para o debate e não há debate. Na parte da competência, mesmo sem ver a definição em si, pode ser demasiado, pode ser ambígua, porque tem várias perspectivas, não é?
Mas aquilo que eu coloquei antes da chave e de todo esse processo, eu coloquei a capacidade e a habilidade para transformar e cumprir com os objetivos. Ok. Capacidades e habilidades também já presentes na sua definição. Aqui. Fiquei sem bateria. Acrescentava alguma coisa mais agora? Depois de ver, acrescentava, não retirava nada, foi exatamente acrescentar a tal versatilidade que na altura referi, porque é a tal adaptabilidade que nós temos de ter, não só em termos de, como contexto profissional, através dos nossos colegas de profissão, turma, alunos, cada um com as suas necessidades, mas adaptarmos, sermos um bocadinho mais inovadores, proativos, termos atitude. Basicamente é isso. E aqui vocês, o que é que vocês colocaram inicialmente? Tinha colocado capacidade de desenvolver e aplicar aulas com objetivos concretos. E aplicar. Aplicacionista, ok. E aqui, o que é que disse? Eu tinha posto procurar fazer melhor, aprimorar a nossa ação para alcançar o sucesso. Ok. Acrescentavam alguma coisa agora, depois de terem ouvido? Obviamente tinham que pensar mais, mas assim, numa primeira instância, o que é que acrescentava? Se é que acrescentar alguma coisa? Se calhar a questão da atitude. Não dá atitude? Sim. Pronto, e esta questão do aplicar, não é? Nós não somos aplicadores das coisas indiretas, nós somos. Utilizamos o conhecimento, as habilidades e as competências para dar resposta às necessidades do contexto. Isso é muito importante, não é? Pronto, foi uma mensagem muito longa, eu sei, 2 horas estarem aí não é fácil, estarem sempre com o mesmo grau de atenção, não dá para explorar muitas coisas, mas dá para vocês, pelo menos aqui, uma perspectiva. Aliando sempre, eu gosto muito de aliar a questão da formação à questão depois da competência, porque as coisas têm que estar interligadas também em contínuo desenvolvimento profissional. Se não olhamos apenas para uma das partes, estamos a olhar apenas para o produto. Nós temos que olhar para o processo e para o produto, não é? Por isso mesmo, nesta abordagem, optei por fazer esta abordagem, enfatizando que aquele modelo de competência é muito integrativo e muito completo, sob o ponto de vista daquilo que realmente são os requisitos, não só para poder ter um exercício competente, mas sim para manter o exercício competente. Isso é que é o fundamental, não é? É vocês ficarem com as ferramentas para se continuarem o vosso autodesenvolvimento, não é? Isso é que é fundamental. Pronto, foi um prazer vir aqui. Alguma questão que vocês tenham mesmo, podemos conversar um pouco, se tiverem disponibilidade, ou então também, através de e-mail, podemos estabelecer algum contacto. Estão perfeitamente à vontade. Okay. Muito obrigado. Muito obrigado.